E se a parte de você que sempre reprimiu pudesse ganhar forma? E se todo o ódio, toda a violência, todo o desejo proibido que você esconde pudesse caminhar livremente pelas ruas? Esta é a história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Não é sobre dois homens. É sobre um homem dividido e sobre a descoberta terrível de que, quando você liberta o monstro interior, ele não quer mais voltar para a jaula. Hoje, em Sombras Literárias, você vai descobrir que o verdadeiro horror não mora em castelos sombrios. Mora dentro de cada um de nós, esperando apenas uma desculpa para sair. Dr. Henry Jekyll é a imagem da respeitabilidade vitoriana. Médico renomado, cientista brilhante, cavalheiro exemplar. Ele frequenta os círculos mais elevados de Londres. É admirado, respeitado, invejado. Mas há algo que ninguém vê. Algo que ele esconde até de si mesmo. Desejos que a sociedade condena. Impulsos que um homem de sua posição jamais poderia admitir. E à noite, sozinho em seu laboratório, Jekyll faz uma pergunta perigosa. E se eu pudesse separar o bem do mal dentro de mim? E se eu pudesse ser dois homens diferentes? Jekyll desenvolve uma teoria revolucionária. O ser humano não é uno, é dual. Bem e mal coexistem, lutando eternamente. Mas e se fosse possível separá-los quimicamente? Libertar a parte sombria em um corpo diferente? Ele seria livre para ser completamente bom em uma forma e completamente mal em outra. Seus colegas riem da ideia, chamam de loucura, heresia científica. Mas Jekyll não desiste, porque ele sabe a verdade. Sabe que dentro dele habita algo sombrio e está cansado de reprimi-lo. No laboratório, Jekyll prepara a poção. Sais químicos raros, compostos experimentais. Ele hesita por um momento, mas a curiosidade vence. Ele bebe, e a dor é insuportável. Ossos se contorcendo, músculos se retorcendo, como se seu corpo estivesse sendo reescrito de dentro para fora. Quando finalmente olha no espelho, vê outro homem, mais baixo, mais jovem. Mas há algo perturbador naquele rosto, algo primitivo, algo cruel. Ele sorri, e o sorriso é de pura maldade. Edward Hyde acabou de nascer, e ele está faminto. Hyde caminha pelas ruas de Londres à noite. E pela primeira vez em décadas, Jekyll se sente livre. Como Hyde, ele não precisa fingir, não precisa ser educado, não precisa reprimir nada. Ele frequenta lugares que Jekyll nunca ousaria. Bebe, joga, provoca brigas e sente prazer nisso, prazer puro sem culpa, porque Hyde não conhece moralidade, ele é id puro, desejo sem consciência. E quando Jekyll acorda na manhã seguinte, de volta à sua forma original, ele se lembra de tudo e sorri, porque descobriu a liberdade perfeita, ou pelo menos é isso que ele acredita. Hyde não se contenta com pequenas transgressões. Uma noite, ele esbarra em uma criança na rua. Ela cai, e ao invés de ajudar, Hyde a pisoteia, friamente, cruelmente, sem razão. As pessoas intervêm horrorizadas. Hyde é forçado a pagar uma indenização e usa um cheque assinado por Dr. Jekyll. As testemunhas ficam confusas. Quem é esse homem horrível que tem acesso ao dinheiro de um médico respeitado? Jekyll inventa uma história. Hyde é um parente distante, uma obrigação familiar. Mas a verdade está ficando mais difícil de esconder. Jekyll começa a usar a poção com mais frequência. Uma vez por semana, depois a cada 2 dias, depois diariamente. Porque ser Hyde é viciante. É a liberdade de ser mau sem consequências, ou pelo menos sem que Jekyll precise carregar a culpa. Ele se convence de que está no controle, que pode parar quando quiser, que está apenas liberando pressão. Mas Hyde está ficando mais forte, mais ousado, mais violento. E Jekyll está começando a esquecer onde termina um e começa o outro. Hyde cruza a linha final. Em uma explosão de raiva, ele espanca um parlamentar até a morte, com uma bengala, em plena rua. Testemunhas veem tudo. A polícia procura Edward Hyde,
Mas Hyde desapareceu, porque Jekyll bebeu o antídoto e voltou à sua forma respeitável. Ele está em pânico. Cometeu assassinato. Ou pelo menos Hyde cometeu. Mas são a mesma pessoa? Jekyll é responsável pelos crimes de Hyde. Ele promete a si mesmo: nunca mais tomará a poção. Hyde ficará enterrado para sempre, mas já é tarde demais para promessas. Algo terrível acontece. Jekyll acorda uma manhã e percebe que suas mãos são menores, mais jovens, mais cruéis. Ele se transformou em Hyde, sem tomar a poção. A barreira está se rompendo. Hyde está ficando mais forte, assumindo o controle. Jekyll precisa de doses cada vez maiores do antídoto para voltar ao normal. E a cada transformação, Hyde fica mais tempo, até que o inevitável se torna claro. Em breve, Jekyll não conseguirá mais voltar. Hyde vencerá. E o médico respeitável desaparecerá para sempre. Jekyll se tranca no laboratório, recusa visitas, seus amigos se preocupam. O advogado Utterson, seu melhor amigo, bate à porta repetidamente. Mas Jekyll não pode deixá-lo entrar, porque a qualquer momento pode se transformar em Hyde. E Hyde é procurado por assassinato. Jekyll está prisioneiro de seu próprio experimento. Ele trabalha febrilmente tentando refazer a poção original. Mas algo está faltando. Algum ingrediente impuro no sal original que não consegue reproduzir. E a cada hora, Hyde surge por mais tempo. A batalha está quase perdida. Jekyll escreve uma confissão completa. Conta tudo: a poção, as transformações, os crimes, a perda de controle. Ele sabe que está chegando ao fim, que em breve Hyde assumirá permanentemente. E quando isso acontecer, Jekyll deixará de existir. A carta é endereçada a Utterson para ser aberta após sua morte. É seu testamento, sua confissão, seu aviso, porque ele percebeu tarde demais. Não se pode separar bem e mal. Eles são parte do mesmo todo. E quando você tenta isolar a escuridão, ela apenas fica mais forte. Utterson e o mordomo de Jekyll arrombam a porta do laboratório. Encontram Hyde morto no chão, envenenado. Ao lado dele, as roupas de Jekyll grandes demais para aquele corpo pequeno e deformado. E a carta. Quando Utterson lê, a verdade devastadora se revela. Jekyll e Hyde eram a mesma pessoa. O médico respeitável e o monstro violento compartilhavam o mesmo corpo. E no final, preferindo a morte à vida como Hyde, Jekyll tomou veneno. Matou a si mesmo. Ou seria Hyde quem se matou? A questão permanece perturbadoramente sem resposta. O laboratório de Jekyll é uma cena de horror silencioso. Frascos quebrados, anotações febris cobrindo as paredes, desenhos de transformações cada vez mais grotescas e espelhos por toda parte, como se Jekyll precisasse se ver constantemente, verificar qual rosto estava usando. As anotações revelam a progressão. Primeiro, controle total. Depois, transformações mais longas. Até que finalmente Jekyll admite com letra trêmula: ele está assumindo. Eu estou desaparecendo. Em breve, só restará Hyde. Era uma previsão. E uma sentença de morte. Os servos de Jekyll carregam segredos. Eles viram coisas. Hyde entrando pela porta dos fundos. Gritos vindos do laboratório à noite. Jekyll recusando refeições por dias. Mas não falaram. Porque na sociedade vitoriana, servos não questionam seus patrões. Mas eles sabiam que algo estava profundamente errado. Uma empregada jura ter visto Jekyll se transformar através de uma janela. Pensou que estava enlouquecendo, mas não estava. Estava testemunhando o impossível, a prova de que a ciência pode ir longe demais. O advogado Utterson agora carrega um fardo impossível. Ele sabe a verdade. Seu amigo mais próximo era um assassino. Ou criou um assassino, ou tornou-se um assassino. A distinção não importa mais. Jekyll está morto, Hyde está morto, mas o legado permanece. Utterson deve revelar a verdade, destruir a reputação de Jekyll póstumamente, ou enterrar o segredo, proteger a memória do amigo.
Ele escolhe o silêncio. A carta é destruída. Oficialmente, Jekyll morreu de causas naturais. E Hyde permanece um mistério não resolvido. Algumas verdades, decide Utterson, são perigosas demais para serem conhecidas. Jekyll criou Hyde, mas é responsável por seus crimes. Juridicamente, são a mesma pessoa, mas moralmente, Jekyll argumentaria que Hyde age sem sua consciência, que é uma entidade separada. Mas isso é verdade? Ou Hyde é apenas Jekyll sem máscara, sem as restrições sociais que o forçavam a ser bom? A história não dá respostas fáceis, porque a questão é perturbadora demais. Se libertarmos nossa parte sombria, somos responsáveis pelo que ela faz? Ou podemos culpar o monstro interior? Jekyll vivia em uma sociedade de aparências. Homens respeitáveis durante o dia, mas à noite frequentavam lugares que negavam de manhã. Prostíbulos, casas de ópio, becos escuros onde podiam ser quem realmente eram. Jekyll não era único em sua dualidade. Era apenas o único que tentou torná-la literal. Toda a sociedade vitoriana era um experimento Jekyll e Hyde. Respeitabilidade pública mascarando desejos privados. E o horror da história vem justamente disso. Reconhecemos essa dualidade em nós mesmos, em todos. Jekyll representa o cientista que vai longe demais, que faz uma pergunta interessante, mas não considera as consequências. Ele podia separar bem e mal? Sim, devia. Nunca se perguntou. A ciência vitoriana estava explorando fronteiras. Darwin questionava a criação. Médicos estudavam cadáveres. A própria noção de alma estava sendo testada. Jekyll cruzou a última fronteira, a natureza humana, e descobriu que algumas portas não devem ser abertas, que alguns conhecimentos têm preço alto demais. Seu corpo morto no laboratório é um aviso. Nem tudo que é possível é desejável. Hyde é menor, mais jovem, mais primitivo que Jekyll. Não é coincidência. Ele representa evolução reversa, o retorno ao homem das cavernas, ao instinto puro sem civilização. Darwin havia proposto que humanos evoluíram de primatas. Hyde sugere que essa evolução é frágil, que podemos regredir, que o verniz civilizacional é fino, um experimento químico, um momento de fraqueza, e voltamos ao que éramos, animais violentos guiados por instinto. Jekyll tentou controlar a besta interior, mas a besta sempre foi mais forte. O médico e o monstro não é sobre química, é sobre natureza humana, sobre as partes de nós que escondemos, que reprimimos, que negamos existir. Jekyll acreditava que podia isolar o mal e destruí-lo, mas descobriu que bem e mal são inseparáveis. Você não pode ter um sem o outro, e quanto mais você reprime sua escuridão, mais forte ela fica. Hyde começou como uma válvula de escape, terminou como o dono da casa. Porque aquilo que negamos não desaparece, apenas cresce nas sombras. Até que um dia, as sombras assumem o controle. A história de Jekyll é um aviso sobre os perigos da negação, da repressão, da crença de que podemos ser puramente bons se apenas eliminarmos o mal. Mas humanos não funcionam assim. Somos complexos, contraditórios, capazes de grande bondade e grande crueldade. E a chave não é separar essas partes, é integrá-las, reconhecê-las, controlá-las com consciência, não com negação. Jekyll morreu porque tentou dividir o indivisível e Hyde venceu porque foi alimentado pela repressão. Me diga, você já sentiu Hyde dentro de você? Aquele impulso que precisa reprimir? Aquela raiva que não pode expressar? Como você lida com seu próprio monstro interior? Comente aqui embaixo. Curta este vídeo, compartilhe com quem busca entender a natureza humana e inscreva-se no Sombras Literárias, porque todos nós carregamos um Hyde. A diferença está em admiti-lo ou deixá-lo assumir o controle. Sombras Literárias, onde cada história esconde um segredo.